você sente a vibração, sabe que ela está ali. O calor você vai sentir na pele. Mas o risco biológico, você sabe que existe, mas não pode ver, não pode tocá-lo, não pode sentir. Então, é muito complicado trabalhar com risco biológico. Eu sempre costumo falar numa disciplina que nós temos aqui, no módulo que nós temos aqui, né, segurança na área hospitalar e agroindústria, sempre costumo falar que o risco biológico é o pior risco que se tem para os trabalhadores, tá, e para os técnicos em segurança do trabalho lidar com isso aí. É muito complicado a questão dos riscos biológicos. Então vamos lá, quais são esses riscos? Vamos lá, Billy. Vírus, bactérias, fungos, parasitas, bacilos e ricétsias. Ricétsias é um tipo de bactéria, tá? É um tipo de bactéria. O bacilo também é uma forma de bactéria. Então, você tem que atentar para o seguinte: os riscos biológicos, os principais problemas dos riscos biológicos são doenças, tá? Doenças que podem vir levar o trabalhador até a óbito. Um grande exemplo aí, HIV, tuberculose, hepatite C. Então, as pessoas que estão em grande contato, tá, e de frente ao risco biológico são justamente os trabalhadores de saúde, o pessoal de coleta de lixo, o pessoal, os garis, né, o pessoal que trabalha coletando lixo nos lixões também, eles têm muito contato, o pessoal de laboratório, de biodiversidade, de microbiologia, esse pessoal tem muito contato com risco biológico. Então vamos lá, conceitos de riscos biológicos. Vamos lá, beleza? Ok, são aqueles que incluem infecções agudas ou crônicas, né, parasitoses, reações tóxicas e alérgicas a plantas e animais. As infecções podem ser causadas por bactérias, vírus, clamídias ou fungos. Controle dos riscos biológicos. Existem 5 táticas principais que reduzem o risco de exposição a agentes patógenos ou riscos biológicos no trabalho. Quais são elas? Controles de engenharia, tá? Normas de engenharia que são aplicadas, práticas do trabalho, tá? Práticas do trabalho, equipamentos de proteção individual, em último caso aí, em quase último caso, e redução da fonte geradora de ruído. De risco biológico, tá? Da fonte geradora. Então, essas são as táticas, tá? As formas usadas para controle do risco biológico. Ainda controle de risco biológico. Vamos lá, Billy. Programas de imunização de imunizações ou esquema de vacinação. Nenhum desses fatores é 100% efetivo por si só. Devem-se usar em conjunto, tá? Deve-se usar em conjunto a maneira de 5 barreiras protetoras contra infecções. Você não deve usar só uma, deve usar o conjunto. Não pode haver dúvidas. Eu acho, não existe em biossegurança. Biossegurança é a parte da segurança que trata dessas questões aí para riscos biológicos, questões de pérfuro cortantes, riscos dos trabalhadores de saúde em si, é chamado biossegurança. Então, principais complicações com riscos biológicos. Vamos lá, Billy. Vírus. Quando falo em vírus, você já deve ter escutado muito, né? Você tem aquela febrezinha, aquela dor de cabeça, você vai no médico, é virose. Passa logo uma injeção de dipirona para você sai com o braço mais pesado do que chumbo e você vai para casa, só água, tomar bastante líquido, vitamina C e aguardar o organismo reagir. São as viroses, né? Doenças infecto-contagiosas também são causadas por vírus. Dá um exemplo aí, existe 2 tipos de meningite, a meningite viral, tá? E a bacteriana, só que a bacteriana ela é mais agressiva. Outras complicações que possam ser causadas por vírus.
Bactérias. Então vamos lá, o que é que a bactéria pode causar? Vamos lá, beleza? Infecções, doenças infecto-contagiosas e outras complicações que possam causar com bactérias. O grande problema aí das bactérias está ligado às infecções. Vou dar exemplo aí, as infecções hospitalares, né? As infecções que o paciente pode ter após ter sofrido uma cirurgia, ter sido submetido a uma cirurgia, e dependendo da sua recuperação, ele pode adquirir a infecção hospitalar, que geralmente é causado por bactéria. Fungos. Aí você tem micoses, infecções e outras complicações, dermatoses, dermatites, sudoreses excessivas e outros problemas que o fungo pode causar, pruridos, né, eczemas, tudo isso a exposição ao fungo pode causar, principalmente aí problemas respiratórios também. O fungo vai tornar aquele ambiente úmido, aquele ambiente chato, você respirando aquele ar carregado de ácaros de fungo, pode ter problemas alérgicos e problemas respiratórios também. Parasitas e protozoários, tá? Ainda complicações com parasitas e protozoários. Você tem verminoses, pessoal que trabalha em exposição em ambientes alagados, tal, verminoses, infecções e outras complicações os parasitas podem causar. Ok? Tatiana, até agora nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Ok. Então, pessoal, estou vendo aí que o pessoal da tarde realmente ou está sabendo demais ou está com preguiça de perguntar, certo? A aula de hoje é uma aula bem tranquila, direcionada para os riscos ocupacionais. Eu resolvi trabalhar os riscos separadamente. Na próxima aula, nós já vamos ver outras formas. Sim, os riscos vão ser trabalhados ainda, mas já trabalhando com doenças. Tá? Nós já vamos entrar nas classes das pneumoconioses, já vamos trabalhar um pouquinho as dermatoses ocupacionais e, na sequência, nós vamos tratando alguns assuntos pertinentes à questão de saúde ocupacional. Vai ser tratada a questão da lerdorte, ergonomia, questão dos transtornos mentais, psicologia do trabalho. Nós vamos trabalhar tudo isso aí na disciplina, no módulo de saúde ocupacional. Então, fazer mais uma vez a pergunta. Até agora nenhuma pergunta, Tatiana? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Então, só me resta, né, dizer que a gente está chegando ao final e vou passar para a atividade, certo? Vou passar para a atividade, já que não surgiu nenhuma dúvida. O assunto é bem coeso, foi bem detalhado aí, bem, vamos dizer assim, mastigadozinho. Tá tranquilo? Vamos passar para a atividade. Joga aí a atividade, Billy. Primeira parte. De posse das informações comentadas em aula e contidas na apostila do módulo, defina em um texto com no mínimo 14 linhas e no máximo 18 linhas em letra Arial tamanho 12, o que é risco físico, e pesquise sobre os principais problemas, doenças provocados pela exposição ao ruído e ao calor em um ambiente de trabalho. Então você vai fazer uma pesquisa e vai elaborar um texto. Dentro desse texto, colocando a definição do risco físico e os principais problemas causados por exposição ao ruído e ao calor. Segunda parte. Vem a parte que eu gosto muito, visita técnica, tá? Realize uma visita em um estabelecimento comercial ou industrial, pode ser pequenininho, tá certo? Pode ser uma pequena padaria, um pequeno comércio comercial industrial em seu bairro ou cidade, escolhendo um setor. Você vai lá na padaria de Seu João e vai escolher o quê? Vai escolher o atendimento, o balcão. Aí você vai analisar as seguintes coisas que eu vou falar para você. Escolher um setor deste estabelecimento, levantando e registrando os seguintes dados. Tipo de atividade desenvolvida no setor. Tá, lá eu tenho balconistas, eu tenho caixa, né, vai descrever as atividades, tipos de risco que você encontrou nesse setor, risco físico, químico e biológico, que esses trabalhadores estão expostos, especificando o risco. Por exemplo,
Risco físico, ruído, foi identificado ruído, que tendo como fonte as máquinas, tá, de confecção do pão, a batedeira para a confecção do pão, e assim sucessivamente, tá certo? Ainda a letra C, vamos lá, Billy? Ainda a letra C, tipos de doenças e complicações que esses riscos podem trazer para esses trabalhadores. Exemplo, ruído, poeira, ruído, perda auditiva, perdão, fadiga, etc.